tarde. Olá, hoje a Biblioteca vai expor a sua prata da casa. Não, nós, colaboradores da Biblioteca, não somos todos velhinhos, como se vê nos filmes, com óculos fundos de garrafa, com o nariz enfiado nos livros. Temos outras virtudes. Além de excelentes colaboradores desta casa, temos muitas outras virtudes em diversas áreas. E é isso mesmo que vamos mostrar-vos aqui, na nossa prata da casa. Mas temos, como vos dizia, outras qualidades. Todos vocês vão poder descobrir estas mesmas qualidades. E os colaboradores que aqui estão hoje, com quem alguns de vocês certamente, os que não são colaboradores da casa, já se terão cruzado por aqui, estes colaboradores tiveram a coragem de vir acima deste palco mostrar estas suas qualidades. Portanto, senhores, vamos abrir os nossos louçeiros e vamos apresentar a nossa prata da casa. Vamos começar pelo João Félix, que eu convidava para vir aqui conversar um bocadinho comigo. João, estou muito sozinha, muito nervosa em cima deste palco muito grande. Então, João, para que todos os que aqui estão no nosso evento te possam conhecer, eu gostava que tu te apresentasses, dissesses qual é que é a secção que trabalhas aqui na biblioteca, para também percebermos se a função do João tem a ver ou não com aquilo que ele vai fazer hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é João Félix. Eu trabalho na secção do arquivo desta biblioteca, mais especificamente organizar fundos do arquivo. Ou seja, neste momento estou a organizar um fundo que é o fundo da Casa dos Contos da Praia da Vitória, que tem documentação desde o século XVI até ao inícios do século XX. É mais interessante e mais emocionante do que parece. Há algumas coisas absolutamente fascinantes lá, tais como receitas de pólvora, documentação relativa à Guerra Civil Portuguesa, interessantíssima, com pormenores cinematográficos. Se tem alguma coisa a ver com a minha vida paralela artística, provavelmente sim. Ou não sei se não será só a minha tendência para querer ver o artístico nas coisas, que às vezes não o são de todo. Ou o potencial delas para coisas absolutamente não profissionais, é aquilo que estou a fazer. Mas acho que sim. Acho que, enfim, a questão do arquivo, e que se calhar escapa à maior parte das pessoas, porque parece uma coisa super cinzenta, árida, chata. O facto é que a documentação de arquivo é a matéria-prima da história. Quando nós vamos ler livros de história escritos por alguém, nós normalmente não pensamos no facto que aquelas pessoas que escreveram aquilo basearam-se em documentação, em matéria-prima. E é fascinante poder estar a trabalhar diretamente com a matéria-prima da história e estar mesmo a lê-la na sua fonte. João, eu gostei muito daquilo que disseste, mas o que eu retive e que me deixou mais preocupada foi: tu tens acesso a receitas de pólvora. Ok. Todos amigos do João. Muito bem. João, começaste a escrever canções aos 12 anos, deduzo que ainda não trabalhavas aqui na biblioteca. O que é que te serviu de inspiração? O que me serviu de inspiração foi a coleção de discos do meu irmão mais velho, que incluía quase todos os discos dos Beatles, quase todos dos Pink Floyd, uma coletânea de Bob Dylan, alguns de Neil Young e alguma música clássica. E eu passava horas, às vezes, sentado. Tínhamos uma aparelhagem na sala de estar, eu pegava nos CDs, sentava-me no chão a ouvi-los, de ponta a ponta, e acho que tive uma revelação assim por volta dos 10 anos, que queria tocar guitarra, pedi uma guitarra aos meus pais, e assim, mais ou menos 2 anos depois, tinha 12 anos, comecei a descobrir como é que se escrevia uma canção. E comecei a escrever algumas... Na verdade, a canção que eu considero a primeira canção decente que eu já escrevi foi aos 15. E continuo a tocá-la ainda hoje. Antes disso, o que eu fazia era... pegava em discos de vinil. Nós não tínhamos giradiscos, mas os discos de vinil tinham as letras impressas. E eu não conhecia as músicas, mas achava interessante o exercício de pegar na guitarra e tentar musicar aquelas letras que estavam ali escritas. Acho que foi assim que eu comecei a descobrir como é que se escreviam canções. Depois comecei a escrever as minhas letras.
Última pergunta, João. Portanto, no fundo foste educado musicalmente desde pequenino pelo teu irmão e hoje trazes-nos aqui um tema inédito, teu, pelo que sei. Queres, não levantando muito o véu, queres explicar mais ou menos em que é que consiste esta tua apresentação? Então, esta é a canção talvez a mais recente que eu escrevi. Chama-se Another Beam of Light. E creio que eu só sei do que é que as minhas músicas falam depois de as escrever. Eu nunca estou a pensar objetivamente em nada quando as escrevo. Mas eu creio que é sobre a minha recente descoberta de que ninguém tem tempo para fazer nada. Nenhum de nós tem tempo para fazer aquilo que realmente quer fazer. O tempo é demasiado fugaz. Somos só quem fez de luz que passa rápido. Mas não. E é isso. Obrigado. All in chains on top of the hill, standing on the edge of a dream. All my life I've tried to get around time. I might as well go up in steam. Everyone I've ever known is hanging on the line. That ain't just coincidence, it's proof we're all out of time. We're all just another beam of light. We're all just another beam of light. All in chains in a bottomless pit, waiting for the times to change. I've got so many things to do, I shouldn't have to feel so strange. Everyone I've ever known is standing in the rain. That ain't just coincidence, it's proof we're all insane. We're all just another beam of light. We're all just another beam of light. All in chains in the middle of the road, waiting for a tree to fall. Oh, many things
Obrigada, João. Não podíamos ter começado de uma melhor forma. E obrigada também ao teu irmão. Foi realmente uma educação musical que deu muitos frutos. Muito bem, da música passamos à literatura. Chama Mafalda Costa, que vai ler-nos um excerto de um panfleto satírico intitulado Uma Modesta Proposta, do autor Jonathan Swift. Este foi um panfleto publicado em 1729. Faça favor, Mafalda. Exatamente, nós viemos aqui à Prata da Casa mesmo, preparámos muito bem para este evento. Mafalda, à semelhança do João, e vou perguntar isto aos nossos colegas todos, podes explicar mais ou menos qual é que é o teu trabalho aqui na biblioteca? Neste momento na biblioteca estou a trabalhar nos serviços administrativos, um trabalho muito chato, que é pagar aos meus colaboradores, aos meus companheiros aqui da Prata da Casa e todos os assuntos com ele relacionados, não é com eles relacionados, não é nada de interessante. Pronto. Eu e os nossos colegas todos achamos que é um trabalho muito interessante, nós gostamos muito de receber ao fim do mês e, portanto, tal como o João, pessoal, vamos ser amigos da Mafalda para as coisas correrem todas muito bem. Então, Mafalda, tu trazes-nos aqui um excerto de um panfleto satírico de 1729, uma modesta proposta que não é assim tão modesta nem indecente e que se calhar continua um bocadinho atual nos nossos dias. Queres falar um bocadinho sobre este texto que trazes? Pronto, não vou agora tirar o resto do segredo, nada mais há assim a acrescentar. É um texto de 1729, Jonathan Swift é mais conhecido pelas Viagens de Gulliver, o mesmo autor das Viagens de Gulliver. Este texto ele teve que o escrever anonimamente, porque ele também fazia parte do clero, era político, era escritor, poeta e realmente pronto, teve que o fazer anonimamente por aquilo que depois vocês vão ver. Ficámos todos já curiosos do que aí vem e tu já tinhas lido este excerto no Clube de Leitura Os Improváveis. Queres explicar um bocadinho para os restantes colaboradores da biblioteca e para o nosso público que veio aqui hoje em que é que consiste este vosso clube? Portanto, este clube já existe mais ou menos há 2 anos, numa proposta que foi feita aqui ao Ricardo, de iniciar um clube com os funcionários, dos funcionários da biblioteca, a incentivá-los também à leitura, a um momento de partilha, uma vez por mês. Portanto, temos um mês para fazer uma recolha de textos, de conteúdo humorístico e às vezes não necessariamente, porque é o humor para um, às vezes não é o humor para o outro, e por isso é que temos um momento de partilha depois no fim para falarmos. E pronto, eu gosto muito de fazer parte deles. Levei este texto e este ano, entre outros, claro, mas este foi o texto eleito pelos meus colegas do Clube de Leitura, que é composto pelo Ricardo, pelo João Félix e pelo Henrique, e foi este que eu escolhi trazer. Escolhemos. Muito bem. Podes ficar com o microfone, Mafalda, é todo teu, o palco também é teu. Força. Obrigado. Então é assim. O título é um bocadinho comprido. Singela proposta para evitar que os filhos dos pobres na Irlanda se convertam num fardo para os seus pais ou para o país, extraindo-lhes deles benefícios para a comunidade. Todos quando percorrem esta grandiosa cidade de Dublin ou viajam pelos arredores, se sentem invadidos pela melancolia ao verem as ruas, as estradas e as portas dos casebres apinhadas de mendigos do sexo feminino, pobres mulheres seguidas por 3, 4 ou 6 crianças, todas vestidas de andrajos e a importunarem quem passa com a súplica de uma esmola. Estas mães, ao invés de conseguirem ganhar a vida com o trabalho honesto dos seus braços, vêem-se obrigadas a errar constantemente, mendigando o sustento dos seus filhos indefesos, os quais, ao crescerem, se tornam ladrões por falta de trabalho ou abandonam o seu querido país natal. Desculpa, mas eu sou canhota. Eu tenho que virar o microfone. Para combaterem em Espanha, sob o comando do pretendente, ou ainda vendem a força dos seus braços para a ilha de Barbados.
Creio que todos concordarão que este número prodigioso de crianças nos braços, ou às cavalitas, ou nas esteiras das mães, e frequentemente dos pais, constitui uma situação deplorável em que este reino atualmente se encontra. Pela parte que me toca, tendo meditado ao longo de muitos anos acerca deste importante tema e ponderado cuidadosamente os vários projetos dos nossos reformadores, sempre achei que os cálculos em que se baseavam continham erros grosseiros. É certo que uma criança acabada de nascer do ventre da fêmea pode ser alimentada pelo leite desta durante um ano solar, sem necessidade de recorrer a muita nutrição adicional. Nada que ultrapasse a quantia de 2 shillings no máximo, que a mãe conseguirá certamente angariar em dinheiro ou no valor equivalente em restos de comida, graças à sua legítima ocupação de mendiga. E é precisamente ao atingirem um ano de idade que eu proponho encaminhar-lhes os passos de tal forma que, em vez de se converterem num fardo para os seus pais ou para a sua paróquia, sofrendo carências de alimentação ao longo do resto das suas existências, poderão, pelo contrário, ajudar a alimentar e, em parte, a trajar milhares dos seus congêneres. Irei agora, portanto, propor humildemente as minhas próprias ideias que, espero, não sejam passíveis da menor objeção. Foi-me garantido em Londres, por um americano dos meus conhecimentos, homem muito instruído, que uma criança saudável e bem alimentada, com um ano de idade, constitui um alimento delicioso, nutritivo e saudável, quer estufada, quer cozida no forno, quer escalfada, e não tenho dúvidas de que também será possível cozinhá-la em fricassé ou em guisado. Assim, sugiro humildemente à consideração pública que as 100.000 crianças com um ano de idade possam ser postas à venda, encontrando certamente compradores entre as pessoas de distinção e fortuna deste reino, aconselhando sempre as mães que as deixem mamar a seu belo prazer, no último mês de vida, principalmente, para assim as tornar anafadas e gordas, apropriadas para uma boa alimentação. Uma só criança fornecerá 2 pratos numa recepção para amigos. E quando a família jantar a sós, os quartos dianteiros ou traseiros darão um prato razoável. E temperada com um pouco de pimenta ou de sal, a carne ficará muito saborosa, se for cozida principalmente no 4º dia no inverno. A carne de bebê estará disponível nas nossas mesas durante todo o ano, mas será mais abundante em março e um pouco antes ou depois deste mês, pois é-nos dito por um autor sério, um eminente físico francês, que o peixe é um alimento prolífero. Nascem assim mais crianças nos países católico-romanos cerca de 9 meses após a Quaresma do que em qualquer outra época do ano. Os mais económicos, coisa que devo confessar os tempos atuais exigem, poderão esfolar a carcaça. A pele, curtida por uma mão hábil, dará luvas admiráveis para as senhoras e botas estivais para os gentis homens de bom gosto. Quanto à nossa cidade de Dublin, poderão designar-se mercados de carne para estes fins, mais considerados convenientes, e estou certo de que não haverá falta de açougueiros, embora eu recomende comprarmos as crianças vivas e depois assarmos-las no espeto, como fazemos com o leitão. Assistiríamos também, e isto é também uma vantagem apontada por Jonathan Swift, que assistiríamos também a uma honesta compita entre as mulheres casadas para saberem qual delas conseguiria pôr o filho à venda, o filho mais gordo. Os homens sentiriam pelas mulheres, durante os meses de gravidez, a mesma ternura que hoje dedicam às éguas prenhas, às vacas pejadas e às porcas,
quando se apresenta o momento da aparição. E não se mostrariam tão prontos a espancá-las, a murro ou a pontapé, prática hoje tão frequente, com receio de um possível desmanche. Desde já declaro, com toda a sinceridade, que não tenho qualquer interesse de cariz material em tentar promover esta obra tão necessária e de que move somente o bem comum do meu país, desejoso, como eu estou, de fazer progredir o nosso comércio, fruto de cuidar dos recém-nascidos e aliviar a miséria dos pobres e proporcionar aos ricos algum prazer. Não tenho filhos que nesta eventualidade me possam render um tostão que seja. O mais novo, conta já com 9 anos. E a minha mulher, essa já não tem a idade de gerar descendentes. Acho que nós, colegas, vamos entrar todos em acordo. Ninguém vai querer partilhar a marmita com a Mafalda. Tudo o que ela trouxer, nós vamos recusar. Obrigada, ficará para uma próxima. Então, senhores, vamos agora mudar de secção. A biblioteca tem imensas secções, eu acredito que muitos de vós as conheçam. Nós vamos passar ali para a infanto-juvenil. Vamos passar agora por uma apresentação da colega Catarina Dantas, uma apresentação de artes visuais. E, portanto, como vai passar a ser noutra secção, nós vamos todos até lá e vamos ver então a apresentação da Catarina. Um bocadinho do teu trabalho aqui na biblioteca, antes de começares. Boa tarde a todos, chamo-me Catarina, em relação à meio artística Catarina Dantas. Trabalho cá na biblioteca na parte da dinamização cultural, a parte mais estressante, digamos assim. Trabalhamos com a parte de imagem, faço também, sou a rapariga chata que andei com a máquina fotográfica, chatear também o público, faço a reportagem fotográfica e tudo o que mais for necessário em relação à dinamização de imagens. A minha formação é uma formação em artes plásticas com especificidade em pintura. Embora vinda das artes plásticas, tenho assim várias paixões, desde o desenho, a tapeçaria, a banda desenhada, e já trabalhei. Este espaço aqui é um pouco a abertura do que é um ateliê, do que é que vai na cabeça de uma pessoa quando cria qualquer coisa. Digamos que dispus assim, algumas das ideias, muitas vezes alguns storyboards já iniciados, que depois é um bocadinho difícil de ler, porque no momento em que criamos está tudo ali, e depois quando olhamos, há qualquer coisa aqui que está a falhar. Também a preocupação aqui é mostrar um pouco o mundo que está por trás da banda desenhada. Daí também quis mostrar esta vertente do meu trabalho. Porque não fazemos ideias que às vezes para apenas 10, 15 páginas estão meses e meses de trabalho. Este é um pequeno exemplo, alguns dos trabalhos que constam no livro Histórias do Outro Mundo, da editora Escorpião Azul, do qual eu participei com uma história de 14 páginas, e que levaram meses a trabalhar. Podemos, como posso mostrar, são estudos e mais estudos. Às vezes só para encontrar uma certa expressão da personagem, qual é a perspectiva que eu prefiro encontrar em determinado cenário, que tipo de materiais, essa parte nem sequer consta, porque aí a parte de experimentação, pensamentos, o que é que vamos pensando à volta do trabalho, o que é que nos inspira, que tipo de literatura, que material usamos, etc. O diário gráfico, que é uma coisa extremamente importante, em que nós expressamos os pensamentos ao longo do dia, rabiscamos, é extremamente importante como ferramenta, extremamente importante. E qualquer folhinha às vezes serve como guardados. Às vezes é necessário. Sim. Só aqui partilhar uma coisa com quem nos veio visitar. Há bocadinho a Catarina estava a pôr em ordem a sua arte, e é realmente, o mundo dos artistas é realmente um mundo complicado, porque vocês não imaginam a confusão que ia em cima desta mesa. E ela conseguiu ordenar isto tudo para que nós, que não somos do mundo das artes, alguns de nós, consigamos chegar aqui e realmente perceber tudo o que aqui vai. Obrigada, Catarina. Também ressalto uma coisa que é, não se esqueçam também de nós temos na secção aqui da biblioteca parte de banda desenhada, digo também que isto fazer um bocadinho disto, porque também trabalho pintura, etc.
Porque é importante. Nós temos, neste momento, bons artistas em Portugal e é preciso valorizar. É preciso valorizar. Nós temos muito bom trabalho a ser feito em Portugal. Obrigada. Obrigada. Voltamos então ao nosso auditório, se quiserem, exatamente, se quiserem espreitar, estão à vontade, e nós vamos aguardando por vocês ali naquele lado. Muito bem, acho que estamos todos. Voltamos à música, desta feita com uma banda, onde apenas o Henrique Bulcão é prata da casa. Mas como esta instituição é uma instituição de portas abertas para toda a gente, vamos receber também o Vítor Hugo Costa e o Vítor Moreira. Eles fazem parte da banda Henrique Bulcão Trio. Vamos então conversar um bocadinho com o nosso Henrique. Henrique, queres explicar aqui a quem não te conhece, ou quem te conhece mas não sabe muito bem, qual é que é o teu trabalho aqui na biblioteca? Ora viva, estão-me a ouvir? Muito boa tarde a todos, olá, sejam bem-vindos aqui. Eu trabalho na secção infantil-juvenil, trabalho aqui com o Ricardo e com outras pessoas e temos estado a desenvolver um trabalho muito interessante a nível criativo e também com crianças, com o objetivo de as levar mais longe, um pouco nos seus pensamentos, nas suas ações. E o objetivo é que elas sejam crianças também e possam usufruir desse privilégio. Henrique, tenho que te perguntar, não me chamo. Eu tenho que te perguntar o que é que te passou pela cabeça para trazer os teus amigos para o teu local de trabalho. Ora bem, realmente foi uma coisa assim um bocadinho inusitada, não é? Porque de repente começaram a surgir assim umas ideias musicais no cérebro, aqui na cabeça, e sendo assim, convidei estes dois amigos que juntaram-se a mim para fazer um projeto musical que tem resultado desta forma, muito interativa e muito dinâmica, uma partilha muito grande com muita gente, que também alguns estão aqui, e que resultou neste projeto em que designado Henrique Bulcão Trio. Ainda bem então que o fizeste, que os trouxeste, e queres levantar aqui um bocadinho o véu, falar um pouco do tema que vão apresentar aqui hoje? Ora bem, o tema chama-se Coração de Janeiro. Este tema foi feito há precisamente um ano, ou seja, há precisamente um ano estava a ser concebido. E este tema fala sobre sentimentos. Acho que todos nós já passamos por vezes alguns períodos invernais e algumas coisas no coração. Só que depois acaba com uma nota de esperança também, de que há sempre um novo amanhã, também no amor, não é? Penso que devemos ter essa esperança de que o mundo vai nascer melhor, apesar de termos tido um dia tão ventoso e tão escuro. Acho que devemos ter sempre a esperança de que amanhã novos amanhãs serão mais leves e mais iluminados. Muito bem, Henrique, vamos então ouvir-vos. Ok, obrigado. Em vez de jogos eu quis te conhecer, em vez de esquemas eu só veio dizer que nem todos somos iguais neste universo da escuridão. Em vez de copos eu ofereceu café, em vez de talvez ele apenas é alguém disposto a pagar o amargo preço da solidão. Risco imenso ser um coração verdadeiro, pois o tempo no seu geral é tantas vezes janeiro. Quantas bolas de cristal teremos de lançar ao ar para sermos menos inquietos e voltarmos a amar?
não foi pelo lado A. Eu não quis ser só mais um vulgar, ser mais um na multidão, apenas a fingir razão. Eu não correu mais atrás de ti, depois de lhe deixares de querer. Ele resolveu sua vida seguir, apesar de todo o seu sofrer. É um risco imenso ser um coração verdadeiro, pois o tempo no seu geral é tantas vezes janeiro. Quantas bolas de cristal teremos de lançar ao ar para sermos menos inquietos e voltarmos a amar? Tanto sol que não nasceu, tantos rios por descobrir, tanto céu, tanto fogo, tanto amor que há de vir. Tanto sol que não nasceu, tantos rios por descobrir, tanto céu, tanto fogo, tanto amor que há de vir. Tanto sol que não nasceu, tantos rios por descobrir, tanto céu, tanto fogo, tanto amor que há de vir. Tanto sol que não nasceu, tantos rios por descobrir, tanto céu, tanto fogo, tanto amor que há de vir. Obrigado. Obrigada à banda. Henrique, acho que fala em nome de todos os colegas, podes continuar a trazer os teus amigos para a biblioteca. Muito bem, como este é um espaço dedicado aos livros, vamos agora fazer aqui uma atividade um bocadinho diferente. Vamos escolher de uma forma completamente aleatória alguém do nosso público para ler 3 poemas que esta própria pessoa escreveu. E portanto, assim, de uma forma muito aleatória, vamos escolher aquela senhora que ali está, a Luísa Ribeiro. Portanto, Luísa, vamos ouvi-la. Boa noite. Obrigada a todos. Eu fui apanhada de surpresa, mas mesmo assim consegui apanhar uma fotocópia de um poema que está no livro que eu publiquei há 40 e tal anos. Eu só tenho 50, mas publiquei em 85. E que saiu foi alvo de um concurso literário, hoje não digo, que se chama Fogo Branco. Gosto lentamente de me debruçar no mundo doce da memória para imitar uma vida ardente e apoiar-me na paixão desenfreada. Um lento prazer martela e arrasta a dor remota de um azul irrepetível. Gosto lentamente de me lembrar. Eram as estrelas que delindavam reais e resplandeciam no céu. Era a alegria do musgo, o lugar certo, o prazer, e eu entornava os dedos doces nos teus lábios verdes, o cheiro a maçã nos teus cabelos, e num momento tudo acabaria para me afundar em tanta ternura espalhada. É possível que não voltes aos meus dedos, com a impetuosidade de um louco, mas as marcas e as rugas da paixão são os traços com que as minhas mãos te acenam nas ruas confusas de hoje. Oh felicidade tanta no calor dos seus olhos, oh corpo, oh memória lentamente debruçada no muro doce. Falta a queda imaculada do sol. Podes-me gostar isto? Olha, eu tenho aqui uma parte, 20 anos depois, porque eu só publico 20 anos, publiquei em Granada outro livro, do qual vou ler um poema. Chama-se Outros Frutos, e é publico. O meu caminho é o meu ninho. Durmo nas paredes mais largas. Cubro-me de folhas que seguraram a última estação. Sento-me em sobras de troncos. Respiro a aragem deixada pelo voo dos pássaros e vivo. Estou solo e ferida. Os gatos arranharam-me uma brincadeira perigosa. Os pássaros debicaram aflitos. E tu não apareceste para me salvar da intensa exposição solar. E como ainda não fez 20 anos e eu não publiquei o terceiro livro,
trago um inédito, que daqui a 5 anos, então, quando fizer 60 anos de carreira, sairá. Podem bater palmas. É assim, isto é uma sequência de 20 anos, há aqui um poema, e depois, como a vida se vai alterando muito, os amores também se vão alterando imenso nas nossas vidas, e vocês todos são muito novos, mas quando chegarem à minha idade vão ver. Em fevereiro deste ano, chegou a casa o último amor da minha vida, e é esse poema que eu escrevi nessa noite. Isso chama-se Poema Muito Moderno. De tecido fresco e claro, o alto colchão visoelástico, com íons de prata e tecnologia nano, chegou à minha casa. Vem para eliminar ácaros e pesadelos, é anatómico e diz que dá micromassagens. Chegou já depois de ter escolhido cerejas contigo no supermercado, e cereais e queijos com bolor. Verei se o cumpre que promete com o seu núcleo de altíssima densidade, e sonharei com um grito vermelho do nosso sorriso inocente, virtual ou não. Não esquecer que tem pegas laterais. Bem, acho que todos perceberam, não foi uma seleção ao acaso, e acho que também a Luísa vai nos permitir fazer aqui uma pequena apresentação. A Luísa, portanto, como viram, é autora de 2 livros, é também autora de inúmeros poemas, vários editados e alguns até traduzidos em várias línguas. Sobre o seu último livro, Outros Frutos, Luís Fagundes Duarte disse, na apresentação deste mesmo livro, entre outras coisas maravilhosas, que algo que talvez possa explicar um bocadinho o porquê desta apresentação da Luísa ter sido diferente da apresentação dos restantes colegas. Dizia então ele, e espero que não me levem a mal a estar aqui a citar Luís Fagundes Duarte, o silêncio é a grande marca da poesia que nele se encontra, isto sobre o livro da Luísa. Uma mulher que é poesia e pronto, percorre-se no silêncio porque fala sem ter respostas, descreve-se em silêncio, faz-se em silêncio, diz-se em silêncio. Depois um pouquinho mais à frente ele diz, e no entanto ela está lá. Muito bem, de uma forma um pouquinho mais silenciosa, mas aqui muito presente, está também aqui a Luísa, porque ela está aqui e porque ela é também prata da casa. Um aplauso para a Luísa. Nós hoje tivemos aqui uma pequena alteração no nosso programa. O nosso colega Tiago Rodrigues, que nos trazia a apresentação Alguns Gostam de Poesia, e esta apresentação ia consistir na leitura de textos de cariz poético. O Tiago ficou doente, não pôde vir, e portanto fizemos aqui uma pequena alteração e vamos passar o palco para o Ricardo, que vai ler-nos um artigo muito antigo, não é, Ricardo? Vamos sentar um bocadinho para conversarmos. Eu vou só pedir ali o microfone à Luísa. Som? Tá. Então, Ricardo, queres-nos falar um pouquinho Sim, quero. um bocadinho do teu trabalho? Primeiro que tudo, do teu trabalho aqui na biblioteca, para as pessoas te ficarem também Muito a conhecer. bem. Pronto, então, quando eu entrei aqui, fui trabalhar para o sector da animação cultural, dos adultos, ali com a doutora Graça. Tive 2 anos nesse labor e depois convidou-me a doutora Cláudia para coordenar ali a secção infanto-juvenil, e estou na senda disso mesmo há 1 ano. Em janeiro começa um novo ano. Pronto, de forma que é isso, coordeno. De resto, em relação à nossa missão, o Henrique Bolcão já sucintamente disse aquilo para que estamos vocacionados. Muito bem. Hoje trazes-nos aqui um artigo que é uma relíquia, é antiquíssimo este artigo. Queres falar um bocadinho sobre ele? Tens razão, dizes bem, isto saiu no DI de ontem. E não vou ler todo, vou ler só a parte. Não era para fazer esta partilha, porque eu tenho uma intervenção daqui a pouco, mas achei tão hilariante. E esta partilha também vem a propósito dos Improváveis. Eu também faço parte do Clube de Leitura dos Improváveis, e para vos dizer que não se tratam só de textos de cariz humorístico, às vezes são até bastante trágicos, como é o caso. Não sei se viram, chama-se Um Atentado ao Património da Horta.
civil, tem que ver com, enfim, retirar um brasão de calçada da frente do Forte de Santa Cruz. Bom, eu não posso deixar de ler aqui um pequeno excerto deste texto do Dr. Jorge Frujás, e portanto, quem não... Eu confesso que hoje de manhã, enquanto tomava café, olhei para este título e tive quase a passar, tive quase adiante, que isto é mais do mesmo. Bom, estamos num mês muito, enfim, cheio de coisas, muita coisa a acontecer. Dezembro é sempre aquele mês em que a gente está cansado e é fácil passar para o lado de uma notícia que afinal se revela interessantíssima. Bom, então vocês depois poderão ler isto com mais calma e devagar e a notícia toda, porque ele faz aqui um enquadramento espetacular sobre a calçada açoriana no contexto nacional, muito interessante, mas eu vou saltar essa parte e vou ler só a partir daqui. Ninguém com o mínimo de bom senso comum se atreveria a dizer que aquele brasão existente no passeio fronteiriço ao Forte de Santa Cruz era mal desenhado, mal concebido, feio ou que incomodava quem quer que fosse. Antes, pelo contrário. Mas houve na Câmara Municipal da Horta alguém, o Presidente, o Vereador da Cultura, que um dia chegou ao serviço e, pensando que tinham de fazer alguma coisa, todos os dias é preciso dar sinal de vida, atirou para cima da mesa com uma sugestão de trabalho. Vamos arrancar o brasão de fronte do forte. Para quem não soube explicar, mas soube dizer logo que já tinha estudado a alternativa, que era substituir o empedrado por umas lajetas de pedra serrada, como umas que tinha visto em Angra, cidade património mundial. E se em Angra se faziam essas coisas mesmo de fronte da Câmara, porque não haveriam eles de fazer o mesmo de fronte do forte? As fotografias e diversos comentários correm pelo Facebook, para quem quiser ver, o antes e o depois. Não sei se alguém foi ao se indignou a ponto de se manifestar em algum artigo de opinião, ou mesmo numa qualquer reunião de Assembleia Municipal. Mas aqui fica o meu contributo e a minha indignada reação a um verdadeiro atentado contra o património de uma cidade, atingindo-a no que ela tem de mais simbólico, destruindo o seu próprio símbolo heráldico. O resultado é uma marca indelével deixada por alguém que amanhã já não estará lá e que não derramará uma lágrima pelo mal que fez à cidade. Passa fora. E para encerrar, aqui ficam as outras fotos para que os leitores vejam e pasmem com o antes e o depois. Bem, eu não sei vocês, mas eu por momentos pensei que estava realmente aqui sentado o Sr. Dr. Jorge Frujás, mas não, afinal era só o Ricardo, que foi uma imitação muito boa. Fica o convite, um dia podiam se juntar aqui os dois, conversar um bocadinho nós, colegas da biblioteca. Muito bem, para provar que a nossa instituição tem realmente colaboradores muito diversificados, nós vamos conhecer agora, em uma vertente um bocadinho mais prática, o tapping com a Carolina Costa. Carolina, antes de passarmos à tua apresentação, sentamos um bocadinho, conversamos um bocadinho. Então, Carolina, tal como os nossos restantes colegas, podes apresentar mais ou menos o teu trabalho aqui na biblioteca? Eu trabalho na parte de arquivo da biblioteca. O meu trabalho consiste já há vários anos na organização de fundos, principalmente o fundo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que já está organizado e disponível para consulta. E nos últimos anos tenho trabalhado também na organização do Fundo do Governo Civil, aqui de Angra do Heroísmo, em que parte do fundo já está mais ou menos organizado, o resto ainda está ainda em tratamento, junto com outros colegas aqui da instituição, e pronto, é mais ou menos esse o trabalho. Depois vou participando também em alguns workshops, algumas coisas que vão sendo feitas por aqui, mas principalmente trabalho com a parte da organização de fundos. Muito bem, Carolina, vejo aqui também provar que realmente o trabalho que é feito na biblioteca muito pouco tem a ver com os passatempos ou as atividades fora do trabalho. E tu vens apresentar-nos aqui
uma técnica que eu acredito que muitos de nós não conhecemos, eu não conhecia o tapping. Como é que tu poderias traduzir esta técnica? Podemos chamar assim? Sim, é uma técnica. O tapping é uma técnica de libertação emocional. O nome oficial é Emotional Freedom Techniques, EFT, que depois ficou conhecida por tapping por ser uma forma mais simplificada de chamar. O tapping consiste em dar pancadinhas em vários pontos. No fundo, utiliza a base da acupuntura, em que se utilizam os meridianos energéticos do corpo para, com as pequenas pancadinhas, conseguir promover então a libertação emocional. Esta foi uma técnica desenvolvida em 95 por Gary Craig. E este senhor, acho engraçada esta questão, porque o senhor era engenheiro norte-americano, desenvolvia trabalhos com desenvolvimento pessoal, credenciado também com a linguagem, a programação neurolinguística, e começou também os seus estudos em acupuntura. E depois, como ele era engenheiro, decidiu facilitar aquilo tudo e decidiu, afinal, a gente não precisa de agulhas para nada disto, porque muita gente tem medo de agulhas, e vamos usar as mãos para fazer então a libertação emocional. Esta técnica também acaba por se basear mais na parte das emoções e daquilo que certas coisas nos transmitem, e ao contrário da acupuntura, que é mais para doenças físicas, mais a nível do físico. Esta técnica então permite tratar diversos traumas, fobias, ajuda também na parte da perda de peso, gerir o stress, a ansiedade. Tem sido utilizada também nos Estados Unidos e no Canadá para tratar veteranos de guerra, devido principalmente ao stress pós-traumático, que é muito comum nas pessoas que enfrentam esse tipo de problemas. E então temos os vários pontos de energia. Passo a explicar então quais é que são. Os pontos de energia são, é na nuca, aqui atrás, o alto da cabeça. Temos também a parte da testa, o terceiro mundo. Temos a parte interior das sobrancelhas, e este é um ponto, pode-se fazer só de um lado ou fazer dos dois, porque é um ponto espelho, existe dos dois lados. Tem o canto da sobrancelha, depois aqui debaixo do olho, tem aqui em cima do lábio, por baixo do lábio, e depois tem aqui o ponto da clavícula. Este é o meu preferido, principalmente quando tem alguma ansiedade. Este é aquele que fica aqui. Depois está também no externo, que é mais abaixo, e depois temos os dedos, o polegar, todos os dedos. O anular é o único que é diferente, é feito do lado de fora, os outros é do lado de dentro. E depois tem um ponto muito comum, que é o mais conhecido, que é o Karate Chop. E este é aqui deste lado. É muito interessante o Karate associado a esta terapia. E então, para utilizar isto numa sessão, o que nós fazemos é criar uma frase. Por exemplo, pode ser uma coisa: tenho medo de baratas, que é uma coisa muito comum nas senhoras. Não queremos generalizar, mas é um medo comum, o medo das baratas. E tenho medo de baratas. Então o que é que vamos fazer? Vamos então começar a fazer o tapping nos diversos pontos, e vamos ver que tipo de reação é que isso vai provocar no corpo. Normalmente existe ou um aperto no estômago, ou um aperto no peito, ou é como aquela situação de nervos que nós às vezes dizemos que apareceu um murro no estômago, e é aquela sensação que dá em algum ponto, e a partir dessa sensação que dá, vamos então tentar, através do toque nos vários pontos, trabalhar essa sensação e tentar que ela diminua. Tentar e conseguir, claro, eventualmente, mas é essa a ideia. Pode ser também, às vezes, já tive algumas pessoas que, por exemplo, estavam com uma dor de cabeça muito forte, e que eu utilizei o técnico para tratar a dor de cabeça. E, por exemplo, as pessoas às vezes veem cores. Perguntam mas essa dor de cabeça tem uma cor? Tem, está azul, por exemplo. E a ideia é chegar, por exemplo, até ao branco. Normalmente o branco é aquela pacificação.
e pode ser usado depois para outro tipo de técnicas, até também no processo de luto. Há pessoas que, e acho que devido à sociedade que vivemos, muitas vezes vivemos sempre muito à pressa e não temos tempo, muitas vezes, de expressar as nossas emoções ou de processar os certos acontecimentos da nossa vida mais traumáticos. Eu falei do luto, como pode ser outra coisa qualquer, como a questão dos veteranos de guerra, são situações que naquele momento temos que reagir e pronto, mas depois às vezes existe aquela ferida emocional que fica e que às vezes basta uma simples palavra ou um simples som para voltar tudo a vir cá acima. E portanto esta acaba por ser uma técnica desenvolvida para tratar esse tipo de situações e que é muito, muito interessante. Sim, eu não conhecia. Obrigada pela partilha, Carolina. Não sei se tens algum exercício prático além destas demonstrações que fizeste. Eu não reparei nada porque, como o tempo era assim, pouco, não conseguíamos interagir, porque há até alguns exercícios que se podem fazer. Eu, por exemplo, um dos que fiz no curso, que tirei, este curso eu tirei o ano passado, esqueci de referir essa parte, no ano passado em abril. Um dos que fizemos, por exemplo, foi a questão para gerar energia. Preciso mais energia. A frase era preciso mais de energia, e então depois eu lembrei-te que nós tínhamos era energia, e toda a gente fazia aquele exercício. E depois, quando chegámos ao fim, parecia que realmente estávamos todos mais energizados. Isto ainda por cima foi aquela altura a seguir ao almoço, que está tudo assim com aquela quebrazinha a seguir ao almoço, mas neste caso, como pronto, era pouco tempo, não o fiz, mas seria uma das vantagens. Ok, então fica combinado, Carolina, amanhã, a seguir ao almoço, todos no arquivo. Ok. Certo? Encontramos lá. Obrigada, Carolina. Um aplauso para a Carolina. A seguir vamos ter novamente uma parte musical, vamos ter uma apresentação intitulada Pai Incógnito, do Ricardo Ávila, que vai ser acompanhado pelo João Félix na guitarra, e ao que parece eles vão trazer uma canção de Natal sobre o verdadeiro espírito do Natal, os valores universais da família, da fraternidade, do amor. Exato. Ricardo, tu costumas dar música aqui aos nossos colegas de biblioteca? Não propriamente, mas poderei vir a fazer. Muito bem. Não propriamente. Okay. E também não sou músico, não considero músico, a minha praia mais próxima é mesmo o teatro. Mas, como esta canção saiu da Forja há pouco tempo e estamos numa canção de Natal, não é? É uma canção natalícia, como tudo que nós fazemos nesta quadra, não é tudo natalício. Eu aqui há dias cometi a imprudência de responder a um apelo que me estavam a fazer, um desafio que me estavam a colocar de fazer um espetáculo numa determinada superfície comercial. E estava tudo certinho, tudo a correr bem e tal, e não torceram o nariz ao cachê, nem nada. E depois chegou-se à véspera e ligaram, mas esse espetáculo é de Natal? E eu ingenuamente disse que não, e não se concretizou. Portanto, é óbvio, Ricardo, que é de Natal, tudo o que só fez porque esta canção também é de Natal, e é com muito gosto. Tinha sido uma boa ideia, tinhas levado o Pai Incógnito, que as pessoas vão adorar, não te lembraste? Pois não. Pronto. Fica para nós então, fica para nós. Exatamente. E gostava só de sugerir uma leitura da nossa praça, Alma Oliveira, à qual fui buscar um pedacinho. Este livrinho, já não gosto de chocolates, eu gosto de chocolates, não me entendam mal, adoro. Mas este senhor, o protagonista desta história, amava chocolates inicialmente, mas depois de toda uma odisseia nos Estados Unidos, para onde emigrou nos anos 60, passou a não gostar de chocolates. E o porquê, só para quem ousar ler o livro, recomendo este livro, é fantástico, tem aqui um testemunho humano do melhor. E portanto fica aqui para se lembrarem que esta canção vai buscar um bocadinho, ninguém inventa nada, no fundo, não é? Vamos a buscar, praticamos todos o plágio, como maior ou menor arte, essa que é a verdade, praticamos o plágio e eu pratico o plágio, e portanto vou, embora não seja músico, nem cantor, nem nada que se pareça, vou partilhar isto aqui, um bocadinho por culpa também do Henrique e do João, a quem eu trouxe a canção primeiramente e cantei, e eles, ok, isso parece interessante, se calhar mentiram, não sei. Portanto, cá vai.
Ah, pois. Cordas novas. Chegas a casa do emprego pelo qual tu tens tanto apego. Já não suportas o patrão, mas pronto é o teu ganha-pão. Não penses mais, é mal pensar. Senta-te e liga a televisão. Senta-te e liga a televisão e vê o que é que está a dar. E vê o que é que está a dar. Senta-te e liga a televisão. Não penses mais, é mal pensar e vê o que é que está a dar. Teu filho pede a tua mão, mas hoje joga a seleção. Daqui a pouco, por favor, está prometido, meu amor. Mas quando acorda já ele está à espera de um novo amanhã. À espera de um novo amanhã, adormecido no sofá. Adormecido no sofá. Senta-te e liga a televisão. Não penses mais, é mal pensar e vê o que é que está a dar. Compra-lhe um iPhone ou então um drone. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. E quando a velhice vier, descansarás se Deus quiser. Quando o teu corpo sucumbir e a saúde desistir, teu filho vai te visitar, dar-te chocolates gourmet, dar-te chocolates gourmet aos domingos no lar. Aos domingos no lar. Senta-te e liga a televisão. Não penses mais, é mal pensar e vê o que é que está a dar. Compra-lhe um iPhone ou então um drone. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. Acho que vocês são capazes de cantar isto. Compra-lhe um iPhone ou então um drone. Arrisquem. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. Papai, queres brincar? Ou tens de trabalhar? Agora não. Estou a cortar este sabão para poder comprar um tablet de última geração. Anda lá, ser um bom filhinho e vai jogar
jogar o teu jogo, o Fortnite, o Fortnitezinho. Está bem, papai, está bem. Compra-lhe um iPhone ou então um drone. Mas se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. Se quiseres ser mesmo fixe, faz um part-time vendendo a X e compra um drone já com iPhone. iPhone, iPhone. O verdadeiro espírito natalício dos nossos colegas. E agora é rezar para que ninguém precise de um part-time. E agora vamos receber uma pessoa que ainda não veio ao palco esta noite. Eu acho que ele nem sequer veio trabalhar hoje. Na verdade, João Félix, se quiseres podes ficar com este extrato para ti. Traz a tua secretária e instala-te aqui e vem para o pé de mim. Então, mas desta vez não trazes música, não é, João? Vais-nos trazer uma leitura improvável, certo? E eu gostava de perguntar-te, entre a música e a literatura, escolherias... Se me apontassem uma arma à cabeça, a música. Esperemos que isso não aconteça. E estamos na biblioteca, tinha ficado muito giro que dissesses literatura, mas tudo bem, tu é que sabes. Eu estou a ser honesto. A música e a literatura, tudo bem. Pronto, boa. João, este é um texto que também foi partilhado nas leituras improváveis. Tendo em conta o texto da Mafalda e o texto do Ricardo, nós não sabemos muito bem o que é que vem aí. Queres-nos dar assim uma pequenina ideia, só uma pequenina ideia? Este texto é um relatório da PID, mas precisamente de um membro da PID que foi infiltrado, digamos, disfarçado de IP, ao Festival de Lago Mocho em 1971, com a função de disfarçar de IP, assistir àquilo e depois fazer um relatório da sua impressão daquilo que ele vive. E é isso. Mas improvável vai ser de certeza, deixa então o palco para ti, forças. Dias antes do festival foram distribuídos nas estradas do país e nas estradas espanholas de passagem de França para Portugal panfletos pedindo aos automobilistas que dessem boleias aos indivíduos que iam ver o festival. No primeiro dia, o espetáculo começou às 18 e prolongou-se até às 4 da manhã. Ao anoitecer, o organizador, um tal Bares, anunciou que tinham sido vendidos 20 mil bilhetes a 50 escudos cada. Esperavam vender 50 mil bilhetes para cobrir as despesas, que seriam aproximadamente 2.500 contos. Diziam que tiveram de mandar vir o conjunto Manfred Mann de Inglaterra, mas parece que estavam no Algarve e por isso a despesa com eles não foi tão grande como parecia. Um dos cantores, Elton John, causou desde o começo má impressão, com os seus modos soberbos e as suas exigências. Carro de luxo para as deslocações, quartos de luxo para os acompanhantes e guarda-costas, etc. O recinto do festival era uma clareira cercada de eucaliptos, com um taipal à volta e uma grade de arame do lado do ribeiro. Na noite de 7 estavam muitos milhares de pessoas e muita gente dormiu ali mesmo, embrulhada em cobertores e na maior promiscuidade. Entre outros havia crianças de olhar parado, indiferentes a tudo. Grupos de homens, de mão na mão, a dançar de roda. Um rapaz deitado com as calças abaixadas no traseiro. Um sujeito tão drogado que teve de ser levado em braços com rigidez nos músculos. Relações sexuais entre dois pares, todos debaixo do mesmo cobertor na zona mais iluminada. Sujeitos que corriam aos gritos para todos os lados. Bichas enormes a comprar laranjadas e esperando a vez nas retretes. Havia 7 ou 8 provisórias, mas apesar disso houve quem se aliviasse no recinto de espetáculo. Porcaria de todo o género no chão, restos de comida, lama, urina e pessoas deitadas nas proximidades. Viam-se algumas bandeiras. Uma vermelha com uma mão amarela aberta no meio, um dos símbolos usados na América pelos anarquistas. Outra branca, com a inscrição Somos do Porto,
com raios em vermelho e uma estrela preta. A população da aldeia e de toda a região, até Viana do Castelo, a uns 30 km de distância, estava revoltada contra os cabeludos. E alguns até gritavam de longe ao passar: vai trabalhar! Foram vistos alguns a comer com as mãos e a limparem os dedos à cabeleira. Viam-se cenas indecentes na via pública, atrás dos arbustos e à beira da estrada. A Viana do Castelo dizia-se que os hippies tinham comprado agulhas e seringas nas farmácias da cidade. Havia muitos estudantes de Coimbra e outros talvez fossem de Lisboa ou do Porto. Alguns passaram a noite em Viana do Castelo em pensões. Viviam-se alguns de muito mau aspecto, parece que vindos de Lisboa, que ficaram numa pensão. Houve gritos de Angola é qualquer coisa. Durante a atuação do conjunto Manfred Mann, de quem faz parte um comunista declarado, creio-se que chamado Hug. Fora do recinto, junto do rio e de uma capela, havia muitas tendas montadas e gente a dormir encostada a árvores ou muros e embrulhada em cobertores. Houve grande confusão junto às portas de entrada. Havia 4 bilheteiras em funcionamento permanente e muito trânsito. Toda aquela multidão de famintos, sem recursos para adquirir géneros alimentícios indispensáveis, como se uma praga de gafanhotos se tratasse, se lançou sobre as hortas próximas, colhendo batatas e outros produtos hortícolas, causando assim grandes contrariedades aos seus proprietários, muitos deles de débeis recursos económicos. 26 de agosto de 71. Bem, obrigada, João. Acho que vai ser a última atuação do João hoje, mas eu não prometo nada, ele está entusiasmado. Então, passamos agora novamente para a música e vamos chamar ao nosso palco a Margarete Costa, que traz o tema Raise Me Up, tocado em acordeão. Senhora Margarete, vamos sentar-nos aqui um bocadinho. Então, à semelhança dos nossos colegas, qual é a secção que a senhora trabalha? O que é que faz aqui na biblioteca? Eu nasci no Canadá, em Calgary, Alberta. Vim com 15 anos para os Açores. Depois fui estudar para São Miguel, tive o curso de técnica adjunto de biblioteca e documentação. E estou há 36 anos aqui na Biblioteca Pública, na antiga e agora nova. E faço parte da catalogação agora. Já corri várias secções na Biblioteca Antiga. Muito bem. E agora está então na secção? Sim, na secção de catalogação. Muito bem. E sobre o que nos vai apresentar aqui hoje, a senhora toca acordeão, mais ou menos, portanto já sabemos que começou antes de vir para os Açores a tocar. Foi aos 6 anos de idade. Comecei aos 6 anos, por interessante que pareça. Era uma loja que abriram com instrumentos e tinha um conservatório. E essa loja, para fazer propaganda, ia pelas casas e deixava um instrumento 15 dias em cada casa para as pessoas se entusiasmarem e ir para o conservatório e comprar os instrumentos. Era o fim deles. A minha mãe gostava muito de música, nasceu com música, o meu avô tocava violão e ela depois pegou no acordeão. Ela pediu ao senhor para deixar o acordeão. E ele deixou o acordeão, mas eu já na escola com 6 anos já aprendia as notas musicais. E ela então pegava no acordeão, começava a tocar e eu dizia à minha mãe, isto não está certo, não está certo. E ela disse, então pega. Lá peguei até os 61. O meu acordeão atualmente foi oferecido pelo meu pai quando saímos de Canadá em 1970. Ela quis comprar um acordeão bom, foi na mesma loja que eu aprendi, tive conservatório lá fora 3 anos. Depois aprendi com uma professora, meu pai ia levar-me à casa dela, aos fins de semana, para aprender o máximo até vir para os Açores. Depois cheguei cá, ele trouxe-me um acordeão, comprou-me um acordeão, o mais caro que havia na altura. E depois houve uma pessoa muito boa, um músico excelente, que era o avô da doutora Cláudia Cardoso, o Marco Coelho. Um grande músico, entusiasmou-se e conhecemos. E o meu pai ia buscá-lo aos fins de semana, e ele vinha para a nossa casa, dava uma horinha
Dava meia hora a mim e meia hora ao meu irmão, porque o meu irmão teve um baixo, trouxe um baixo e tocava baixo. Atualmente já não se importa muito com o baixo. Agora eu continuo no grupo da terceira idade de Porto Judeu, já há 19 anos, a tocar acordeão, nos bailinhos de carnaval. Portanto, todos os anos, digo todos os anos que não vou mais, mas elas todos os anos vão contratando de um ano para o outro. Temos agora um membro novo no nosso grupo, que é o Dr. Gelmir, que é que faz os enredos, e continua a tocar. E ela já tem um enredo para o ano 2020. Eu atualmente não pego no acordeão todos os dias, que deveria pegar, só pego de ano em ano. Ensaio um mês antes do bailinho e depois durante o bailinho a gente saímos antes do carnaval, a terceira idade geralmente sai sempre antes do carnaval e assim. Portanto, eu só peguei ontem. Quer dizer, pelo menos o prato da casa serviu para a senhora Margarete, se calhar não perdeu mais do que a eu vez. precisar mais cedo. Mais cedo. E este tema que nos traz aqui, porquê é que escolheu este tema? Eu gosto muito das músicas de Josh Groban. Eu quando vou para o YouTube não vou ver outras coisas, senão músicas. Gosto muito da Celine Dion, do Josh Groban, de Ten Tenors, do Canadian Ten Tenors, tudo música inglesa. Mas o Josh Groban, este tema, eu gosto muito, porque este tema tanto dá para o Natal, como dá para a igreja, como já toquei na igreja este tema, e You Raise Me Up. Eu acho que é um tema lindíssimo. A senhora Margarete convidou a ir buscar o seu acordeão, a instalar-se. Peço imensa desculpa se houver um erro, porque comecei ontem a ensaiar. Vamos a isso.
Isto com os ensaios, nos bailinhos, que agora não vejo já muitos ensaiando, se eu tocasse todos os dias. Eu acho que a maioria de nós, colegas da Sra. Margarete, desconhecia esta faceta dela e, portanto, isto é uma ótima forma de começarmos a terminar o nosso evento, desta forma surpreendente. Ao contrário do que é habitual, eu apresento-me agora no fim. O meu nome é Andreia, eu trabalho na biblioteca há imensos anos, há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, e eu trabalho na parte da dinamização cultural. E quando surge a oportunidade, ou quando eu me impingo, que foi mais ou menos o caso hoje, eu apresento alguns eventos fora do meu local de trabalho. Chamava agora a nossa prata da casa, todos os nossos colegas que fizeram as apresentações hoje aqui ao palco. Eu estou aqui muito sozinha, venham ter comigo, por favor. Acho que falo em nome de todos quando agradeço ao nosso público, aos nossos colegas e também aos não colegas que vieram retirar um bocadinho do seu tempo para vir matar a curiosidade sobre alguns dos colaboradores da biblioteca. Da nossa parte, muito obrigada pela vossa presença. Uma boa noite, colegas. Amanhã voltamos a ser prata da casa.